Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar para você a respeito de hidrografia no Brasil. Lembrando que se nós estamos falando de hidro, nós estamos falando de água, e grafia significa escrita, estudo. Portanto, o que nós queremos entender, é como é que se formam as bacias hidrográficas brasileiras e quais são as características dessas bacias nos seus principais rios no Brasil. Nossa primeira tarefa, então, é tentarmos entender aquilo que nós chamamos de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é uma determinada porção, é um pedaço do nosso território que se encontra dividido topograficamente com outras regiões e que é recebedora de uma grande carga de água formada por rios. É isso que nós estamos entendendo por bacia hidrográfica. Então, repetindo, é uma porção do nosso território que está separada topograficamente de outras áreas, lembrando que a topografia ela está relacionada à questão do relevo, das formas da crosta terrestre, e que, portanto, é recebedora de uma grande carga de água. Essa carga de água formam, então, os rios e os afluentes dos rios principais numa dada região. O Brasil é um país privilegiado sob o ponto de vista de bacias hidrográficas. Nós temos aí uma grande quantidade de bacias hidrográficas brasileiras e a maioria dos rios brasileiros são rios perenes, ou seja, que tem água durante todo o ano. Isso para diferenciá-lo daquilo que nós chamamos de rios intermitentes, que são aqueles que têm água durante o período das chuvas e no período de seca não tem nenhum tipo de abastecimento de água. E, portanto, no período em que chove, você tem rio, no período que não chove, você não tem rio. O abastecimento das bacias hidrográficas brasileiras é basicamente pelo regime pluvial, ou seja, provocado pela chuva. Embora nós tenhamos aí parte da bacia amazônica brasileira, que é uma das principais, que também tem a contribuição do regime nival. Quando nós falamos de regime nival, nós estamos falando do degelo da área da Cordilheira dos Andes, que desce a área montanhosa e que vem parar na bacia hidrográfica amazônica brasileira. Ok? Então vamos lá, vamos caracterizar isso para você, Primeiro então, pessoal, qual é o conceito de bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é uma dada localidade da superfície terrestre separada topograficamente das demais, portanto, separadas topograficamente entre si, cujas áreas funcionam como receptoras naturais das águas da chuva. Então você tem uma determinada porção do território separada topograficamente das demais, que é uma receptora de águas. Devido a isso, todo o volume de água captado é automaticamente escoado através de uma rede de drenagem, normalmente das áreas mais altas para as áreas mais baixas, seguindo então uma hierarquia fluvial, com um rio principal e todos os seus afluentes, concentrando-se, portanto, num único ponto, formando então esse rio principal. Bom, a pergunta então é, quais são as características da hidrografia brasileira, Perdão. Primeiro, pessoal, o Brasil é um país que é rico em rios, Como nós dissemos, o Brasil tem algumas bacias hidrográficas que estão entre as mais importantes de todo o mundo. Aliás, 20% da água doce de superfície de rios no mundo está em território brasileiro. Portanto, o Brasil é um país muito privilegiado sob o ponto de vista dos nossos rios. Mas o Brasil não possui muitos lagos. O Brasil é pobre em lagos. O Brasil é um país que tem a maioria dos seus rios como rios perenes. Lembrando que rio perene é aquele que tem água durante todo o ano.
para diferenciá-lo, né, daquilo que nós chamamos de rio intermitente, que é aquele que tem água apenas no período das chuvas. Lembrando que no Brasil, os rios intermitentes se encontram no semiárido nordestino, na área lá onde nós vamos ter, né, um índice pluviométrico muito baixo, em média 650 milímetros no ano, onde o grau de evaporação é maior do que o indicador de precipitação, de chuva. Portanto, quando chove eu tenho rio, quando não chove eu não tenho rio. Mas a imensa maioria dos rios brasileiros são rios perenes, de domínio planáltico. Opa, vamos lembrar, pessoal, o que é um planalto? Um planalto é uma área mais ou menos plana, normalmente acima de 300 metros de altitude, onde predomina a perda de sedimentos. Sedimentos de origem orgânica, como folha, frutos, sementes, árvores mortas, animais mortos, fezes, quanto de material inorgânico, areia, cascalho, barro, né, argila e por aí vai. Então, os rios brasileiros são rios de planalto. Isso nos dá um grande potencial hidroelétrico, ou hidrelétrico, como queira chamar. Porque para uma hidrelétrica, normalmente eu tenho que ter uma queda acentuada. Quando o relevo brasileiro, como o relevo brasileiro é formado por planalto, eu já tenho essas quedas acentuadas, que cria pressão da coluna d'água sobre a turbina, que gera energia mecânica, que ao passar pelo gerador, vira energia elétrica. Portanto, o Brasil tem um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo. Aliás, diga-se de passagem, 65% da energia elétrica gerada no nosso país é gerada por esse modal, por essa modalidade hidroelétrica, porque o Brasil tem rios que, via de regra, são rios perenes, são rios volumosos e com queda acentuada, e isso nos dá o alto potencial hidroelétrico. Vamos botar isso na tela para você? Vem para cá. Como é que se dá, pessoal, o que nós chamamos de potencial hidroelétrico brasileiro? Então, aqui, o nosso potencial hidroelétrico. O potencial hidroelétrico brasileiro, ele vem lá do fato de que nós temos, né, rios perenes, na imensa maioria do território nacional, são rios volumosos e que têm um declive acentuado, ou seja, uma queda acentuada, dada lá a característica do nosso território de ser formado basicamente por um relevo planáltico. Isso dá ao Brasil, portanto, uma grande potencialidade de geração de energia elétrica limpa e renovável, que é o caso da hidrelétrica. Embora nós saibamos que a instalação de uma hidrelétrica implica em fortes impactos socioambientais, como a morte da flora e da fauna da região, a alteração do curso do rio, a inundação de sítios arqueológicos, o deslocamento de população ribeirinha, indígena, cabocla, pequenos fazendeiros e agricultores, eu tenho alteração do curso do rio, eu tenho prejuízos à navegabilidade do rio, caso não seja construída a eclusa, que são aquelas elevatórias de embarcação, e por aí vai. Mas, de uma maneira geral, o Brasil tem um grande potencial hidroelétrico, motivado por rio perene, rio volumoso, com declive acentuado, graças ao nosso relevo planáltico, beleza? Dito isso, e voltando para cá, quais são as características da hidrografia brasileira? Pessoal, nós acabamos de falar que nós temos, né, uma hidrografia rica em rios
pobre em lagos, rios perenes, de domínio planáltico, com bom potencial hidroelétrico, que faz a foz na forma de estuário e que tem uma drenagem exorreica. O que é uma drenagem exorreica, professor? É aquela que faz uma saída para o mar. Os rios exorreicos são aqueles que têm uma drenagem no tipo estuário, saindo para o mar. E a alimentação da maioria dos rios brasileiros é de origem pluvial, portanto, de água da chuva. Dito isso, a gente precisa então entender quais são as principais bacias hidrográficas brasileiras. Então vamos lá, vamos fazer essa caminhada junto, né? Apagando aqui, vamos analisar as bacias hidrográficas do nosso país. Nós temos algumas bacias principais, que são aquelas que nós vamos estudar, que normalmente são as únicas cobradas em prova: a Amazônica, a Tocantins-Araguaia, a do São Francisco, a Platina, formada pela bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai, e as secundárias do Norte-Nordeste, Parnaíba, do Leste e do Sul-Sudeste. Vamos começar então pelas nossas principais. Nós temos aqui um mapa para você identificar a bacia amazônica, a Tocantins-Araguaia, Paraguai, Paraná e Uruguai, e aí bacias secundárias, né? Atlântico Sul, Sudeste, Leste, Nordeste Ocidental, Parnaíba, Nordeste Ocidental e a bacia do São Francisco. Beleza? Esse é o conjunto de bacias hidrográficas do nosso país. Vamos começar lá pela nossa bacia amazônica. A bacia amazônica, pessoal, é a maior bacia hidrográfica de todo o mundo. Nós temos aqui nessa região uma grande quantidade de rios principais e seus afluentes, que formam uma rede de drenagem extremamente extensa, que coloca a bacia amazônica brasileira como a maior do mundo. O regime da bacia amazônica brasileira, ela segue dois grandes sistemas. Primeiro, basicamente o sistema pluvial, água da chuva, e de maneira secundária o sistema nival, o degelo, né, da área da Cordilheira dos Andes, que escoa para dentro da bacia amazônica brasileira. Bom, a pergunta é, por que o regime é basicamente um regime pluvial? Nessa região amazônica, você se recorda, nós temos um clima equatorial, com elevadas médias térmicas. Isso gera um ciclo hidrológico intenso. Então nós precisamos lembrar o ciclo hidrológico. Vem para cá. Como é que funciona, pessoal? O ciclo hidrológico. Na base do sistema, nós temos a água. A água, dada a temperatura, né, local, passa por um processo de evaporação. Mas nós temos ainda que essa água é absorvida pelos seres vivos e os seres vivos transpiram. Então eu tenho um outro elemento aqui que nós chamamos de transpiração. Esse processo, ele é abreviado numa terminologia que nós chamamos de evapotranspiração. A evapotranspiração, ela acaba aumentando a chamada umidade relativa do ar, que é a quantidade de H2O de água presente na atmosfera. Essa umidade relativa do ar, né, ela vai formar as nuvens, que quando saturadas, quando chegando próximo de 100%, e é por isso que de vez em quando você escuta assim, a umidade relativa do ar está em 89%, significa dizer que muito provavelmente vai chover, porque 100% é o ponto de saturação. Então a nuvem, ela precipita, você tem lá precipitação, que nada mais é que a chuva, e essa chuva abastece as fontes de água.
Pois bem, na Amazônia brasileira, como eu tenho uma elevadíssima temperatura, o ciclo hidrológico é muito intenso e o nível de precipitação varia entre 3.500 a 6.000 milímetros por ano. Portanto, boa parte da bacia amazônica é abastecida pelo sistema pluvial, advindo da chuva, parcialmente pelo sistema nival, né? Ou seja, o degelo lá da área da Cordilheira dos Andes. Nós sabemos que a bacia amazônica brasileira é uma área onde você tem planície e terra baixa. Qual é a característica da planície? Uma área mais ou menos plana, normalmente abaixo de 300 metros de altitude, onde predomina o acúmulo de sedimentos. Então nós vamos encontrar na Amazônia brasileira, basicamente rios de planície e terra baixa. Portanto, via de regra, não tem quedas acentuadas. O potencial hidroelétrico da Amazônia, quando comparado ao relevo, exclusivamente ao relevo, ele não é muito promissor. Na realidade, ele se transforma num potencial hidrelétrico muito grande, porque eu posso construir esse desnível ou eu posso construir uma hidrelétrica que nós chamamos de por lâmina d'água. Em vez de eu fazer a queda, eu faço ela na origem horizontal. A Amazônia, a bacia amazônica brasileira, começa a ser explorada mais intensamente para a geração de hidrelétrica. Tanto que nós já temos 2 hidrelétricas na região novas, que é Jirau e Santo Antônio, que ficam no Rio Madeira, em Rondônia. Tudo bem? Então vamos lá, vamos botar aqui para você entender. Como é que funciona normalmente a exploração econômica da hidrografia brasileira? Fundamentalmente, nós temos lá a constituição de hidrelétricas. Então, como é que funciona uma hidrelétrica? Você tem uma área que nós chamamos de reservatório, tudo bem? Aqui você tem uma barragem, aqui você tem a queda d'água. Essa queda d'água bate, então, numa turbina. Essa turbina gera energia mecânica, que ao passar pelo gerador gera energia elétrica. Qual é o problema da Amazônia? O problema da Amazônia é que o relevo não é de planalto, o relevo é de planície. Então, quando eu considero exclusivamente o relevo, o potencial hidroelétrico da Amazônia é pequeno. Quando eu considero o volume de água da bacia hidrográfica amazônica, o potencial é gigantesco. Então, uma das formas, quando eu não tenho a queda natural de relevo, é eu criar essa queda natural de relevo através da barragem. Uma outra potencialidade é a chamada hidrelétrica por fio d'água ou por lâmina d'água, onde você tem aqui o sistema do seguinte: você tem aqui a área do reservatório e eu construo a barragem dessa forma, onde, né, a saída de água, tudo bem, ela se dá de maneira horizontal e não de maneira vertical. Isso aqui é chamado de lâmina d'água, né? Qual é a grande questão? É que aqui o potencial hidroelétrico é muito menor do que aqui, porque obviamente eu tenho menos pressão da coluna d'água na horizontal do que eu tenho na vertical. Embora essa tecnologia esteja avançando rápido, né, essa daqui hoje ainda gera maior potencial hidroelétrico. A pergunta é, professor, por que a Amazônia não é utilizada de maneira mais intensa para a produção de hidroeletricidade? Primeiro, porque eu estou longe dos grandes centros consumidores, que são, né, o Nordeste e o Centro-Sul do país. Por um outro lado, eu tenho uma dificuldade na manutenção e instalação de linhas de transmissão da Amazônia para o restante do país. Embora hoje eu tenha o chamado SIN, que é o Sistema Interligado Nacional
que conecta todos os sistemas de geração de energia em todas as macro-regiões brasileiras. Foi criada lá durante o governo Lula. Por um outro lado, eu tenho um relevo de planície, o que dificulta a instalação de hidrelétrica, porque daí, como eu tenho uma área de planície, eu tenho que alagar uma área maior numa área de grande biodiversidade ambiental, que é a Amazônia, fora a presença de indígenas nessa região, de população cabocla, ribeirinha, pequenos agricultores e pecuaristas que deverão ser deslocados. Então nós temos alguns impedimentos, né? O custo e a dificuldade na implantação e manutenção de redes de linha elétrica, o relevo de planície, os impactos socioambientais causados pela montagem de barragem e o fato da Amazônia estar longe dos grandes centros consumidores de energia no Brasil. No entanto, a bacia amazônica apresenta um grande potencial pelo volume de água que ela tem, e não pelas condições de relevo. Nós sabemos que a bacia amazônica é do tipo exorreico, né? Nós temos rios principais, né? Que tem rios afluentes que vão desaguar no rio principal, que é o rio Amazonas, e esse é exorreico porque ele vai desaguar lá em Belém do Pará, fazendo a saída para o Oceano Atlântico, né? Basicamente ali entre o Amapá e o Pará. A gente sabe que o potencial hidroelétrico não é grande, mas o potencial de navegabilidade é imenso, porque é rio de planície e, portanto, tem uma navegação muito facilitada. E os rios da região são verdadeiras estradas, né? Levando mercadorias e pessoas para todas as partes daquela região. Ao mesmo tempo, é importante lembrar, né, que os rios da Amazônia, né, são rios significativamente importantes porque eles garantem aí a umidificação de parte das massas de ar do nosso país. Ou seja, a evaporação da Amazônia tem influência sobre outras massas de ar, né, e, portanto, permitindo uma umidificação maior nessa região. Beleza? Então vamos apagar aqui e vamos visualizar lá no nosso material a nossa bacia amazônica. Então, pessoal, o que eu tenho lá, né? Bacia amazônica brasileira é a maior bacia hidrográfica do planeta, tem as suas vertentes, aqueles que são limitantes da bacia, formada lá pela Cordilheira dos Andes a oeste, o Planalto Central no centro-oeste e o Planalto das Guianas no extremo norte do território brasileiro. Ucaiali, Maranon, Solimões se encontra com o Rio Negro e a partir de Manaus passa a se chamar Rio Amazonas, né? Lembrando que o Solimões, né, ele não nasce em território brasileiro, ele muda de nome, né, mas o Solimões com o Negro passa a se chamar o Rio Amazonas. Você tem afluentes dos dois lados, tanto no lado norte quanto no lado sul, o que permite uma dupla captação das cheias de verão. Os afluentes dos Amazonas nascem nos planaltos das Guianas e no Planalto brasileiro e possuem o maior potencial hidrelétrico disponível. Por que disponível, professor? Porque ele ainda não é largamente utilizado. Hoje nós temos uma hidrelétrica, né, duas hidrelétricas novas nessa região, Santo Antônio e Giral no Rio Madeira em Rondônia, tudo bem? Mas não temos uma exploração em larga escala nessa região. O Amazonas é um rio totalmente navegável e a bacia hidrográfica ela é caracterizada por ser rio meandrante. Como é que é isso, professor? Vamos botar aqui. Um rio meandrante é aquele que forma meandros. Então, rios meândricos são aqueles que fazem esse trajeto. Quando nós temos um rio meandrante, qual é a consequência? A menor velocidade da água.
E se a água se move numa velocidade menor, ela tem menor capacidade de arrasto. O que é o arrasto? É a capacidade dela arrastar sedimentos orgânicos e inorgânicos ao longo do rio. E com isso, a gente vai observar que se forma, em algumas áreas, extensos bancos de areia, já que o material inorgânico, né, mais pesado que a água, ele se acumula. Então, na área do meandro, que é normalmente essas áreas aqui, você tem acúmulo de bancos de areia, porque a velocidade da água é menor, a capacidade de arrasto é menor. Mas são rios plenamente navegáveis, né, durante todo o ano. Bom, apagando aqui então, para a gente continuar a ver aí as características da bacia amazônica brasileira. Então eu trouxe aqui, né, as informações e temos algumas fotos, né? Essa foto aqui fica muito clara como que o rio é meandrântico, né? Ele forma meandros. E aqui, né, os bolsões de areia que são formados ao longo do rio, né? Um rio muito navegável, né? E, portanto, com características muito positivas. Nós temos que o rio Amazonas é o maior rio do mundo. Há uma disputa com o rio Nilo, né, que cruza parte do Egito, né, e essa disputa é muito intensa, mas há um certo consenso de que o Amazonas é o maior rio do mundo. É um rio perene, portanto que tem água durante todo o ano. Possui um regime misto, a grande maioria dele é regime pluvial, chuva, e uma pequena parte no regime nival, né, o degelo da Cordilheira dos Andes. Ele possui uma foz mista, né, parte dela em delta, parte dela na forma de estuário. Então, entre o Amapá, o Pará, né, você tem a ilha de Marajó, né, e aqui a saída de um rio exorreico, que é o rio Amazonas, um rio que deságua no mar. Beleza? Quais são os principais afluentes, professor? Na margem direita, eu tenho o rio Xingu, o rio Madeira e o rio Tapajós, e na margem esquerda, o Trombetas, o Negro e o Jupurá. Observe aqui o encontro, né, do Rio Negro, né, com os Solimões, e observe que as águas não se misturam, tudo bem? Formada aí por material diferente, né, formando um espetáculo bastante significativo nessa região. Bom, quais são as principais hidroelétricas dessa região? No norte de Manaus, aqui ó, no norte de Manaus, construída durante o regime militar para poder abastecer de energia a Zona Franca de Manaus, eu tenho lá a hidrelétrica de Balbina, que foi muito criticada, porque ela alagou uma área muito maior do que o projeto original, não consegue fornecer a quantidade de energia que Manaus precisa, porque é um polo de industrialização muito dinâmico, né, e que causou um impacto ambiental muito significativo nessa região. Mais recentemente, a hidrelétrica de Santo Antônio e de Jirau, que ficam no Rio Madeira, tudo bem? Portanto, aí uma afluente da bacia amazônica brasileira, tudo bem? Uma foto aqui, né, da usina hidrelétrica de Balbina. Observe que eu tenho uma estrutura, né, de concreto aqui para simular a condição de declive e aí permitir, então, a geração de energia hidroelétrica. Tudo bem? Outra bacia hidrográfica importante é a do Tocantins-Araguaia. E aí, no Tocantins-Araguaia, nós temos uma polêmica no momento atual, porque aqui está sendo construída a maior hidrelétrica totalmente brasileira. E aí vem a tua pergunta, professor, mas espera aí. Nós não temos lá que Itaipu é a maior hidrelétrica do mundo e a maior hidrelétrica brasileira? Não. Primeiro, que Itaipu não é a maior hidrelétrica brasileira, porque ela é uma empresa binacional. 50% da usina hidrelétrica de Itaipu pertence ao Paraguai.
Os outros 50% é que pertence ao Brasil. Então não é a maior hidrelétrica totalmente nacional. Por um outro lado, não é mais a maior hidrelétrica do mundo. Ela foi superada pela hidrelétrica das Três Gargantas na China, que pega o rio Yangtze, né? O Rio das Pérolas, né? E, portanto, formando lá a maior hidrelétrica do mundo. No entanto, aqui no Tocantins, Araguaia, está em construção a usina hidrelétrica de Belo Monte. Essa sim será a maior hidrelétrica totalmente nacional e será a terceira maior do mundo, só atrás, né, da hidrelétrica das Três Gargantas na China e de Itaipu, que é uma empresa binacional. A área do Tocantins, Araguaia, tem algumas características muito interessantes. Primeiro, você possui uma extensão de 1.900 quilômetros e essa, né, bacia hidrográfica, ela vem sendo utilizada nos últimos anos, né, com uma hidrovia. A hidrovia é a utilização de barcaças, tudo bem, para o carregamento de bens, algumas vezes, né, de tratores, né, colheitadeiras, semeadoras, caminhões, carretas, carros de passeio e população. É isso que caracteriza uma hidrovia. Como a maioria dos rios brasileiros são rios de planalto, o Brasil não tem grande potencial por hidrovia em todo o território nacional, com a exceção da bacia do Tocantins-Araguaia, da bacia do São Francisco e da Amazônica. Mas a gente vai observar que nessa região nós criamos uma hidrovia importante para o escoamento de grãos, sobretudo para o deslocamento de soja, porque a Tocantins-Araguaia faz uma ponte entre a área do centro-oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, que é grande produtora de grãos, sobretudo a tríade, né, soja, milho e algodão, e faz fronteira também com a área do nordeste brasileiro, onde nós temos ao longo do São Francisco uma fruticultura irrigada, portanto, né, produção de fruta. Nós temos no recôncavo baiano uma produção importante de cacau, nós temos café nessa região e cada vez mais o desenvolvimento da soja e do algodão. E, portanto, parte dessas mercadorias vem sendo transportadas pela hidrovia do Tocantins-Araguaia. Ela tem um abastecimento hidrelétrico importante para o sistema Grande Carajás. Observe, pessoal. Na década de 1970, o regime militar resolveu explorar a Amazônia brasileira. O lema era, abre aspas, chega de lendas, vamos faturar. E com isso, houve um projeto de exploração econômica que nós chamamos de Amazônia Bipartida. No lado ocidental da Amazônia, a oeste, foi criada a Zona Franca de Manaus. E para ela, a estrutura da usina hidrelétrica de Balbina, no norte de Manaus. Do outro lado, no lado do leste, no lado, né, oriental da Amazônia, foi criado o projeto Carajás, que é um projeto minerador, que envolve a mineração de minério de ferro na Serra de Carajás, a estrada de ferro Carajás, que liga a Serra de Carajás, no Pará, ao porto de Itaqui, no Maranhão, e o próprio porto de Itaqui, que foi criado no Maranhão. Além disso, uma hidrelétrica importante que é a de Tucuruí, no Pará, cujo objetivo é o abastecimento do projeto Grande Carajás. Então, nós temos aqui, né, um abastecimento hidrelétrico importante de Carajás com a usina de Tucuruí, e nessa região nós estamos construindo lá a maior hidrelétrica totalmente brasileira, que será a de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará, né? Possui a maior ilha fluvial do mundo, que é a ilha do Bananal, que fica lá no rio Araguaia. Tudo bem? Observe lá que a Tocantins-Araguaia é a maior bacia fluvial exclusivamente brasileira, tudo bem, ela nasce lá no estado de Goiás, compartilha sua foz com o rio Amazonas, não sendo seu afluente, e o rio Tocantins está localizada a usina de Tucuruí, que é a segunda maior hidrelétrica brasileira, considerando aí
a construção de Belo Monte, que será a maior hidrelétrica totalmente brasileira. Se eu excluir Belo Monte, que ainda não está em operação completa, eu teria lá a usina de Itaipu, né, sendo a maior usina hidrelétrica brasileira, embora não exclusivamente brasileira, e Tucuruí, a segunda maior hidrelétrica brasileira. E aí, nós temos aqui Tucuruí e os rios da região do Tocantins, Araguaia. Precisamos ver então agora uma outra bacia hidrográfica, que é a do São Francisco. Observe, pessoal, a bacia do São Francisco, ela tem uma importância fundamental para o Nordeste brasileiro, porque o Rio São Francisco, o chamado Velho Chico, ele é o único rio perene, que tem água durante todo o ano, a cruzar o semiárido nordestino. É o único rio perene dessa região. E aí, por que ele é perene? Porque ele nasce lá no norte de Minas Gerais, na Serra da Canastra. A gente sabe que o Rio São Francisco foi muito utilizado nas suas margens ao longo do tempo para uma pecuária, para uma agricultura de subsistência, para a navegabilidade e para a pesca artesanal. Com o passar do tempo, a gente teve uma sobreexploração, né, da pecuária, né, de corte nessa região, desmatando a área de mata ciliar. A área de mata ciliar é aquela mata que está imediatamente na beirada do rio. Qual é a função dessa mata ciliar? Primeiro, ela protege o solo contra o processo erosivo. A erosão é a retirada de material provocada, por exemplo, pelo vento nessa região, né, que nós chamamos de erosão eólica, e a erosão pluvial, provocada pela chuva. Então, a primeira função do conjunto vegetativo é proteger o solo. Isso evita o desbarranqueamento, a queda de material para dentro do rio. Portanto, eu evito que o rio fique assoreado. O que é o assoreamento? É o acúmulo de material inorgânico, areia, pedra, cascalho, barro, no leito do rio. Quando eu provoco o assoreamento, no período da cheia, o rio põe para fora e inunda a região circunvizinha. E, por um outro lado, o banco de areia prejudica a biodiversidade aquática e prejudica a navegabilidade do próprio rio. Portanto, a mata ciliar, ela protege o rio contra a erosão pluvial e eólica, ela ajuda a diminuir o assoreamento do curso d'água, ela garante a fertilidade do solo, ela permite uma infiltração de água no solo, que é importante para garantir a cabeceira do rio, e obviamente que ela garante lá um índice pluviométrico maior pela transpiração. O problema é que ao longo das décadas, essa mata ciliar foi continuamente devastada. E hoje, o governo federal faz projetos de manutenção e reflorestamento dessa área de mata ciliar. O Rio São Francisco é importante para a navegabilidade, mas é também importante para a geração de energia hidrelétrica. Nessa região, nós temos o chamado Complexo de Sobradinho, que inclui, né, a própria usina hidrelétrica de Sobradinho e algumas outras secundárias, que abastecem parte significativa do Nordeste brasileiro. Nós temos que nessa bacia hidrográfica, a grande novidade é a transposição de águas. Então, vamos tentar entender isso aí, pessoal. É algo que nós chamamos de transposição, corrigindo aqui, transposição do Rio São Francisco. O que ocorre, pessoal? O Rio São Francisco é um rio exorreico, é um rio que deságua no mar. Né? Então, se eu não retirar a água dele, a água vai se salinizar e, portanto, ela perde a utilidade para consumo humano, animal e para agricultura. E aí, o governo brasileiro, durante a gestão do presidente Lula, iniciou uma obra de transposição do Rio São Francisco. O que é a transposição? É a retirada, na média, entre 3% a 5% do volume
d'água. E essa retirada, ela vai abastecer os açudes dessa região, vai abastecer uma fruticultura irrigada, vai abastecer as viniculturas dessa região, que é a produção de vinho a partir da uva do São Francisco. Nós temos ainda a agricultura irrigada, da qual o destaque nessa região é a soja e o algodão, e, portanto, com uma grande potencialidade de utilização econômica. Além disso, algumas grandes metrópoles também serão abastecidas pela transposição de água do Rio São Francisco. Então eu pego lá o curso do rio, eu construo canais de desvio de parte da água desse rio. Na média lá, eu estou tirando uma porção relativamente pequena, entre 3 a 5% do volume de água. Se essa água não fosse retirada, ela se salinizaria. Parte dessa água vai abastecer os açudes dessa região, portanto, fornecendo água, né, para o caboclo, para o interiorano, para o pequeno agricultor e pecuarista, que vive numa agricultura e pecuária de subsistência no interior. Parte disso vai para a fruticultura irrigada. Nessa região, né, se planta uma série de itens, dentre eles, né, nós temos mais recentemente melancia, melão, coco, nós temos produção de banana e outros mais. Vinicultura, ou seja, cultura de uva para a produção de vinho, e a agricultura irrigada, sobretudo com 2 produtos, embora não exclusivamente, a soja e o algodão. Além disso, parte da transposição vai abastecer grandes metrópoles dessa região. Então esse é um mega projeto que começou lá no governo Lula, por iniciativa do governo Lula, e que foi terminado agora no governo de Michel Temer, né? Nós temos 2 grandes canais que a gente vai botar na imagem para poder você visualizar. Então, uma outra bacia hidrográfica brasileira muito importante é a do São Francisco. Vamos apagar aqui para a gente poder visualizá-la. Então, nós temos aqui a bacia do São Francisco, nascendo na Serra da Canastra, né, em Minas Gerais, e o Rio São Francisco, então, segue, passando pelo município de Barra, a usina hidrelétrica de Sobradinho, abastecendo Petrolina e Juazeiro, né, indo até Carabobó, e dali, né, desaguando no oceano entre Sergipe e Alagoas. E aí, nós temos que o Rio São Francisco nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, segue rumo, né, no sentido sul-norte, transporta um grande volume de água pela região semiárida, é o único rio perene, né, do semiárido nordestino, tem uma contribuição histórica, pois permitiu a fixação da população ribeirinha e a criação de várias cidades, potencialidade de integrar as 2 regiões mais populosas do país, o Nordeste e o Centro-Sul, potencial hídrico aproveitado para irrigar os solos férteis à sua margem, fruticultura irrigada, potencial hidrelétrico, né, utilizado pelo complexo de Sobradinho, que fica lá na Bahia, Três Marias em Minas Gerais e Paulo Afonso em Alagoas. Abrange 3 tipos climáticos, né? Nós estamos falando de um clima tropical, de um clima semiárido, um clima de agreste, e tem afluentes temporários, porque eu tenho um rio intermitente nessa região. Observe lá a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, na Bahia, que alimenta lá as hidrelétricas de Paulo Afonso 1 e 3, né? Sobradinho, Três Marias, Itaparica e Xingó. Então, uma grande estrutura hidrelétrica nessa região. Nós vamos observar que o Rio São Francisco
ele se encaminha por uma área profundamente, né, escarpada aqui, né, formada, obviamente, pelo processo de degradação provocada pelo próprio rio, é uma destruição da estrutura, né, originária de relevo dessa região. E nós temos aqui o projeto de transposição de águas do Rio São Francisco, no eixo norte e no eixo leste, né? No eixo norte, eu saio do Rio Brígida aqui, né? Vou passando em direção, né, do lado ao Rio Piranhas, e aí abastecendo todos os açudes dessa região, né? Abastecendo Mossoró, né? E por aí vai. E no eixo leste, saindo da barragem de Itaparica, passando pelo Rio Paraíba, abastecendo Campina Grande na Paraíba e João Pessoa. Além do que, eu tenho canal secundário aqui abastecendo até próximo do Recife. A pergunta é, professor, isso vai resolver o problema da seca no semiárido nordestino? Não. Porque eu tenho boa parte da população que está dispersa pelo espaço geográfico dessa região. Mas isso aqui é uma contribuição antrópica, humana, muito significativa para mitigar os efeitos da seca nessa região. Lembrando que havia planejamento dessa transposição desde o Brasil imperial, tudo bem? E que a gente só conseguiu fazê-lo em pleno século XXI. Beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa bacia platina. A bacia platina, pessoal, lembrando, ela pega a bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai. É uma bacia hidrográfica importantíssima, porque ela está próxima dos grandes centros consumidores de energia no Brasil, que é basicamente a região centro-sul do nosso país. E quando nós olhamos para a bacia platina, ela é aquela que tem o maior potencial hidrelétrico utilizado em território brasileiro. A maior hidrelétrica, né, que é Itaipu, e todas as hidrelétricas que lhe são, né, solidárias. A gente vai poder perceber que o rio é basicamente rio de planalto e, portanto, ele não tem grande potencial de navegabilidade, embora nós tenhamos uma hidrovia importante, né, nessa bacia do Paraná, que é a do Tietê, né? A hidrovia, né, do Tietê, ela é importantíssima para o deslocamento de grãos, tudo bem? E também de mercadorias nessa região, a Tietê-Paraná, né? Nós temos uma hidrovia importante. Mas, via de regra, o potencial, né, hidroviário é relativamente pequeno, porque nós estamos falando de uma área de relevo de planalto. No entanto, o potencial hidroelétrico é um potencial gigantesco e é a bacia mais utilizada para a geração de hidroeletricidade do território brasileiro. Nessa região, ficam hidrelétricas extremamente importantes, como, por exemplo, a hidrelétrica de Furnas, a própria Itaipu Binacional e algumas outras hidrelétricas de menor importância e porte. Mas, repito, essa área é uma área estratégica, porque eu tenho lá a conexão, né, com membros do Mercosul, com o Paraguai, Argentina e Uruguai. Isso é muito importante para o Brasil. São os 3 principais parceiros aí brasileiros dentro do mercado comum do Cone Sul. Eu tenho uma grande potencial hidrelétrico. Eu tenho a hidrovia, né, Tietê-Paraná, que serve para o deslocamento de mercadorias, né, entre São Paulo e a região do Paraná, no sul do país. Portanto, na região mais industrializada do nosso território. Bacana? Então vem para cá, pessoal. Ele drena toda a porção centro-sul do país. O rio principal é o rio Paraná, que nasce na confluência entre o rio Paranaíba, entre Minas Gerais e Goiás, e o Rio Grande, entre São Paulo e Minas Gerais. O rio Paraná e seus afluentes da margem esquerda são rios de planalto, portanto com queda acentuada e grande potencial hidroelétrico. O alto potencial hidroelétrico, maior produção hidroelétrica brasileira. A navegabilidade é muito pequena, dada a topografia do relevo de origem planáltica.
necessidade de eclusas. O que são eclusas, pessoal? São aquelas elevatórias de embarcação. Eu saio, por exemplo, né, do rio, quero ir para uma área mais baixa, eventualmente eu tenho uma hidrelétrica no meio, e aí eu construo uma elevatória de embarcação, que serve em ambos os sentidos, né? A integração é importante com os estados aí de maior industrialização do país, né? Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Liga a região do Anhembi, em Sorocaba, até a Foz do Iguaçu, nós estamos falando da hidrovia Tietê-Paraná, e possibilita a maior integração do Brasil com os países do Mercosul. Então aqui a hidrovia Tietê-Paraná, que é a única grande área navegada ou navegável dessa região. Temos algumas usinas hidrelétricas principais, dentre elas a Itaipu Binacional e a de Furnas, e de maneira secundária a Porto Primavera e a Marimbondo. Aqui nós temos uma hidrelétrica, né, que é a de Itaipu, para mostrar para você como é que é a utilização dessa região. E aí nós havíamos falado que nessa região eu tenho a necessidade de eclusa. O que é uma eclusa? A eclusa é isso aqui, pessoal, né? Imaginemos que você tenha uma área mais baixa e que você precise acessar uma área mais alta. Então a embarcação entra numa área fechada, a água, né, aflui, a embarcação sobe, tudo bem, e aí ela passa para o outro lado. Óbvio que o inverso também é verdadeiro. Eu preciso de uma área mais alta para uma área mais baixa, eu entro dentro da eclusa, a água é retirada, a embarcação desce e eu vou para outro plano. E aqui nós temos eclusas, modelos de eclusas, para você entender como é que ela funciona. Dentro dessa área da bacia Platina, eu tenho a bacia do Paraguai. A do Paraguai, ela se distingue por ser uma bacia de planície, né? Ao contrário da bacia do Paraná, que é uma bacia de planalto. Então, envolve lá países como a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e o Brasil. Nós temos que o rio Paraguai nasce na Chapada dos Parecis, lá no estado de Mato Grosso, tendo como principal afluente o rio Cuiabá, o Taquari e o Miranda. A principal atividade econômica nessa região é a pecuária bovina, basicamente voltada para a produção de carne e não a leiteira. Nós temos ainda a produção de soja. Em menor escala, a produção de manganês, né, na área ali do complexo do Pantanal. Resultado, nós temos o escoamento de parte dessa produção por hidrovia nessa região da bacia do Paraguai. Já a bacia do Uruguai é formada pela junção dos rios Canoas, lá em Santa Catarina, e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela vai desaguar lá no estuário da Prata, né? No alto curso, ela tem uma pequena produção hidrelétrica, apenas 16% do seu potencial, e no baixo curso, ela tem uma risicultura. O que é risicultura, professor? É a produção de arroz. O sul do país, dado a bacia do Uruguai, é grande produtora de arroz, né? Lembrando que arroz é uma cultura onde parte, né, da planta fica inundada, fica abaixo d'água. Por isso é risicultura de inundação. Bacana? Bom, pessoal, se nós analisamos então a bacia Platina, né, do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, com isso, nós encerramos a análise aqui das principais bacias hidrográficas brasileiras. A Amazônica, a Tocantins-Araguaia, a do São Francisco e ainda a do Paraná, a do Paraguai e a do Uruguai. As principais bacias hidrográficas brasileiras que me dá uma dimensão, né, de como que funciona o potencial econômico, hidroelétrico, mas também a potencialidade de geração de água, né, para o transporte, para consumo humano, para consumo da agricultura, da pecuária e por aí vai. Beleza? Pessoal, abraço grande para todos vocês, bons estudos e até uma próxima aula. Até lá!